Muito bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bem? Tudo ótimo. Você viu essas pesquisas? Que coisa extraordinária, né? O cara sobe 22 pontos em uma semana, 19 A pontos em 4 dias. Incrível, É, né? mui- é impressionante, né? O que é a metodologia, né? Como ela causa surpresas, né? Uma grande surpresa. Você ficou Ah, surpreso, por exemplo, né? muito surpreso. Ó, Inclusive porque a pesquisa da Cruzoé, feita pelo Instituto Paraná, já mostrava uma diferença de 9 pontos, né? isso Mas, claro, na deve ser um semana ponto fora passada. da curva, né? Deve ser um Foi ponto fora feita da curva, quarta-feira né? e quinta-feira da semana passada, né? É, é, deve ser um ponto fora da curva, né? A gente Claro, sabe, não, né? não, vendida, vendida. Esses bolsonaristas, Vendido. esses caras arranjaram a pesquisa para dar esse resultado. Na verdade, é um Claro. empate técnico. É Empate empate técnico é técnico. cômodo. Uhum. Agora está empatado 58-42. Mas a coisa mais cômica, realmente é cômica, né? A gente estava comentando antes, né? O Lula agora não é Haddad e Haddad não é Lula, somem com o Lula, a cor vira verde e amarelo. É, fã. Eu É acho que uma, foi você que escreveu um post hoje à noite, enquanto eu estava dormindo, mas dizendo que a sagacidade do Lula, que sempre foi tão exaltada pela nossa imprensa, sim, não, a sabedoria desse homem, sabe tudo, não não, erra, não, não erra uma tacada, tanto está na cadeia, é, foi não, e o chegar, vai, olha, vai pegar mais uns 150 anos de cana, esse sábio, né? Olha, duas coisas da cobertura política dessa eleição são realmente, para mim, chegaram ao limite da sagacidade. Primeiro, que o Cabo Daciolo ia tirar votos do Bolsonaro. Claro. Lógico. Aham, mesma coisa. A outra coisa é que o Lula, de dentro da cadeia, atenção, ele havia planejado tudo e colocado tudo em execução. O Bolsonaro ia para o segundo turno com Haddad, porque aí o Haddad ia Estraçalhar, lógico. estraçalhar, entendeu? Quebrar a boca do balão, estourar a boca do balão. Claro. De fato, de fato. É um gênio da política, o Lula. Não, olha, só os tucanos são melhores do que ele. Só os tucanos são melhores que ele. Gente, vai. Olha aqui. Vamos olhar como sueco, tentar olhar como sueco o Brasil. Né? De um lado, um candidato presidiário condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no maior esquema de corrupção da história do Brasil. Talvez, Pródiga em esquema de corrupção. do mundo, do mundo. Quiçá do mundo, certo? Qualquer um do outro lado ia ganhar. Qualquer um do outro lado ia ganhar. É Atenção, inacreditável. qualquer um que tivesse ficha limpa, né? É, Claro, óbvio. Tem, as pessoas olharam e falaram: o que a gente faz? Não é que tenha 70%, 60%, sei lá quanto vai ter o Bolsonaro, de bolsonarista. É que simples, é lógica. né? Mas isso É lógica, é óbvio. não há Né? nenhum mistério. E a ciclotimia dos nossos analistas políticos é inacreditável também, porque em Claro. determinado momento só se falava outsider, novo, a população quer renovação, quer o novo, novo. Depois eles passaram para o extremo oposto, dizendo: ah, não, agora com o fundo eleitoral, com o Alckmin que agora ele tem, pô, tem o Ciro Nogueira, ele tem Olha, o Valdemar Costa Neto. O cara vai estraçalhar, tem o tempo de televisão. Isso, olha, é a restauração mais absoluta. Não revolução, restauração, acabou. veja, Vamos eleger as mesmas, será a menor taxa de renovação da história. da história do. Isso também, esse é um outro ponto, é o terceiro ponto. É óbvio que você olha, assim, como a história das eleições brasileiras, por exemplo, em 2006, né? O Lula completamente atingido pelo mensalão, mas a economia estava ajudando. Então, assim, os brasileiros às vezes não obedecem muito a Claro. uma certa lógica. Então, é claro que, bom, vamos ver o que vai acontecer. Será que os brasileiros vão perceber que de um lado tem um presidiário
e de outro lado alguém que não tem nada a dever com a Lava Jato, Claro. a gente fica... Mas como começaram a sair as... 2006, como nós sabemos, não houve um movimento de rua, não houve tudo que aconteceu. Não. Quer dizer, a gente estava vindo num crescendo que desembocou no impeachment da Dilma Claro. Milhões de pessoas nas ruas, uma capacidade de mobilização, de capilaridade das redes sociais que se demonstrou muito eficaz para derrubar a presidente da República. Pô. A gente estava nas ruas, nós acompanhamos isso desde o começo, a gente pediu a derrubada dela no primeiro dia do site, do primeiro ao último dia. A gente viu como a coisa cresceu e é óbvio que não podia desembocar no nada. Não existe isso, não existe. Não. O maior apoio da história Lava Jato, para uma operação policial, não é como a Castelo de Areia, não é como o mensalão no STF ali. Foi uma coisa que exigiu a participação de toda a população, inclusive para impedir que a operação fosse abortada, e todos participaram dela. Não dá para comparar. Agora, assim, quando você olha um pouquinho para trás, eu falo, bom, vamos ver qual a capacidade de articulação desse PT, vamos ver se as pessoas estão entendendo exatamente o que está acontecendo, a economia não reage como deveria estar reagindo, então isso pode ter um efeito. Será que vão cair no conto do vigário do PT? Tá bom, ok. Mas quando sai aquela pesquisa feita pelo Paraná para Cruzoé, que mostra, isso na semana passada já, né? Que mostra que no segundo turno o Bolsonaro já havia descolado do Haddad, mas estava 9 pontos com possibilidade de serem 11, né, para mais. Ali já estava claro que, não, as pessoas não... Sendo que na pesquisa anterior, da Cruzoé, na semana anterior, a gente já tinha mostrado uma vantagem do Bolsonaro de 6 pontos. De 6 pontos. Não, a gente não tinha feito o segundo turno, né? No primeiro turno, no primeiro turno já estava se descolando. Porque as pessoas estavam prestando mais atenção também na eleição, tem isso. Claro. Né? É fato que os brasileiros começam a olhar esse negócio de verdade quando está chegando no momento, né? Não é uma sociedade... E o Lula é o Haddad não é o Lula, etc., que você estava falando agora há pouco. É evidente que a campanha acabou mobilizando as pessoas também, porque claro, o Fernando Haddad, todo dia na porta da cadeia, recebendo instruções do Lula, tirando de lá, dizendo que é o advogado do Lula, que vai usar todos os recursos, todos os instrumentos judiciais para tirá-lo da cadeia. Que vai à ONU, ele como presidente da República vai à ONU contra o judiciário brasileiro para tirar o Lula da cadeia. Todas essas declarações que ele deu, desastre. Obviamente, todas as declarações que não saíram da boca dele, saíram da boca do chefe dele. E isso tudo criou uma... Porque o Lula é obviamente um despirocado, né? Ele acha que esse amor popular resiste a tudo. E não é verdade. Claro. Querem vê-lo em cana. Ficou claro no episódio da prisão, naquela pataquada que ele fez lá em São Paulo. Todas as ameaças que eles fizeram de erguer a população contra a Lava Jato e contra aqueles que estavam levando o criminoso para a cadeia. Nenhum dos cartuchos que eles tentaram disparar funcionou. Eu fico felicíssimo porque a gente pagou a pesquisa do Cruzoé caro para danar e o resultado foi importante. Quer dizer, teve um papel importante nessas eleições. A gente pagou, bom, fica claro, porque senão vamos fazer uma edição aqui sacana disso. Pagamos pelo trabalho de pesquisa, né? Não pelo resultado da pesquisa, né, senhor? Como não somos nós que fazemos a pesquisa, claro. o Instituto Paraná é profissional, eles vendem esse trabalho. Sabem fazer, os outros institutos também sabem fazer, isso que é pior. A coisa mais a coisa que mais deixa incomodado é que você vê o boca de urna do Ibope, foi perfeito. Eles mostraram Dilma Rousseff em 4º lugar, eles mostraram a disparada do Witzel. Aliás, erraram todos, né? Regionalmente. Eles mostraram todos. Pimentel fora, eles mostraram todos os resultados. O Bolsonaro com 45 eles deram, na verdade ele teve 46, eles acertaram tudo. Então a boca de urna foi perfeita.
sabem fazer uma amostragem. Eles sabem como é distribuída a população e eles sabem qual é o resultado verdadeiro. O que eles não sabem é colocar Eles isso têm, no papel. eles têm uma ligeira dificuldade com o segundo turno, né? Quando estão fazendo para o primeiro turno. Eu acho até que devia acabar com essa coisa de fazer segundo turno, já que tem problemas metodológicos incontornáveis, né? Não, mas digamos que no primeiro turno também, né? Porque É, o Ibope na semana passada ainda estava dando ali a não, depois claro, do claro. resultado foi de 17 pontos de diferença. Eles podem vir a falar essas tolices que só enganam o otário, de que 30%, 20% do eleitorado mudou na última hora. 20% do eleitorado pode ter se decidido no último minuto, mas esses 20% se distribuem entre os vários candidatos. Não é? Claro, não foram todos para o Bolsonaro, né? Se Então, dividiram provavelmente da mesma maneira que o resto da população, aliás. é. Tanto que a gente já indicava 11 pontos à frente. Agora, parece que o Lula já está chamando o Haddad de Andrade, viu? Já não é com ele, não conhece. Já disse assim, olha, quer me visitar, mas eu não conheço, então não deixa entrar. Você já disse isso, né? Ele não é mais admitido na cadeia. Já não é mais admitido na cadeia. Porque esse Lula faz a mesma coisa que ele fez com a Dilma, né? Tentando se distanciar do desastre que ele criou, agora ele está tentando, não é só uma estratégia eleitoral. É também o seguinte, o Lula não pode, ele ainda acha, né? Que não pode ser derrotado. Então, assim, a derrota será do Haddad, a derrota não será do Lula. Já é um spin que eles estão fazendo, né? O que é patético, É o que uma é malandragem. ridículo. Eles se acham muito malandros e depois vai para a cadeia. O Lula não vai mais sair, o Bolsonaro vai ser eleito, o Lula não sai mais da cadeia. Como é que ele vai sair? Olha, o Haddad já usa o verde e amarelo. O Haddad já usa verde e amarelo. O Haddad agora é um homem casado há 30 anos, ao contrário daquele sibarita do Jair Bolsonaro. O Haddad agora acha que tem que ter a arma na mão, desde que nas mãos certas, né? O Haddad daqui a pouco vai virar evangélico de extrema direita. Está lá subindo ao monte com o Cabo Daciolo, Que viu? vai deixar o Lula na cadeia também. Que vai deixar o Lula na cadeia também. É piada, né? É uma piada, né? Tudo é uma piada. Essas malandragens todas não deram em nada. Agora a gente tem que se arrastar para essas 2 semanas em que o Brasil está parado, esperando o resultado das eleições, não podia estar se mexendo, né? É evidente que o Bolsonaro, ele diz uma coisa num dia, outra coisa no outro, é insuportavelmente contraditório, mas é claro que a coisa mais simples e mais urgente de se fazer é aprovar a reforma previdenciária do Temer, ainda com esse Congresso aí, nos próximos meses, tentar apressar esse troço e resolver pelo menos essa questão e começar com as contas mais ou menos em ordem para tentar fazer um governo minimamente que possa pensar na prosperidade do país e vender um monte de coisas, acertar outras, desaparelhar, despetizar. Esse é o primeiro trabalho que terá de ser feito. Ao contrário do Michel Temer, eu imagino que o Bolsonaro tenha intenção de despetizar a administração. Serão dificuldades imensas, até porque boa parte dessa... Quando a gente fala em aparelhamento, a gente fala em comissionados e tudo mais, que isso é muito fácil. Isso é muito fácil. O mais difícil e eu acho que aí eu nem sei como é que vão fazer, né? É despetizar entre os funcionários que são concursados, que têm estabilidade, esse tipo de coisa que é grande, né? O número grande, mas se a gente vê a pesquisa que você acabou de publicar do Instituto Paraná do Distrito Federal, sabe, quando o cara tem 71% lá, funcionário público, e está na cara que existe um espaço neste momento, já que o velho sistema acabou, ruiu, não existe mais. Os velhos partidos finais, mudou toda a estrutura do poder, vai ter que mudar toda a estrutura de poder. Ela não vai ser reconstruída em torno do Bolsonaro, ela vai ser reconstruída em novas bases. Eu acho que existe um espaço aí curto para tentar rearticular, reorganizar as coisas.
Eu acho que nesse momento, por exemplo, já que a gente já disse isso, mas um aspecto importantíssimo dessa eleição foi que ele elegeu uma base parlamentar que não é a maioria, mas enfim, ela pode se impor, ela tem um tamanho bastante bom, né? No judiciário, eu acho que é um problema maior do Bolsonaro, porque poderá ser, né? Você tem ali uma boa parte do Ministério Público petista, isso é fato, né? Você tem uma Justiça do Trabalho completamente vermelha, as togas vermelhas, inclusive que se recusam a aplicar a reforma trabalhista que foi aprovada pelo Congresso. Eles se recusam. Tem um problema grave na Justiça do Trabalho. Então, essa gente... Né, isso vai ser complicado, sim. Isso vai ser complicado. Para vender empresas, sabe? Toda vez que tem um leilão da Eletrobras, alguma coisa assim. Estão interditados por alguma ação. Então, isso pode dificultar muito o dia a dia do governo, entendeu? Nada que também não seja possível de ser resolvido, né? Não. Mas é complicado. Então, assim, ele vai ver, vai ter que mapear todas essas dificuldades, né? Tem que fazer o que está fazendo na economia. A equipe dele é altamente competente. Eu estou falando do Paulo Guedes. Estou falando de todo mundo que cerca o Paulo Guedes e que ele conseguiu reunir em torno dele. Tem a boa vontade também, obviamente, de todo o mercado, de todo o setor produtivo. A boa vontade existe. Mas, além disso, e para além disso, existem pessoas que sabem pensar direito ali, em torno dele, na economia. Acho que em outras áreas também deve ter. Eu não conheço os tais generais ali, esse que cuida de infraestrutura, etc. Mas, normalmente, a gente tem alguns conhecimentos. Não é gente despreparada que caiu de paraquedas ali no Generalato 4 estrelas. Não, claro que não. Cuidando disso, ele deve ter alguns conhecimentos, deve ter mais conhecimentos do que o político do bem. Quem tá coordenando tudo nesse aspecto é o Heleno, né? O general Heleno, que é o melhor de todos. Aliás, pelos lapsos cometidos pelo Bolsonaro duas vezes no Jornal Nacional, claramente mostra a importância do Heleno, né? Quando ele fala Heleno em vez de Hamilton, né? Mourão. Ele fala Augusto e não fala o Milton, né? Hamilton. Então, o general Heleno é um sujeito equilibrado, é um sujeito que, enfim, que me parece capaz de fazer uma boa coordenação aí, sair um programa bastante razoável. Vamos ver. Não acredito que haverá um número de privatizações ou uma grande privatização como a pretendida pelo Paulo Guedes. Não acredito, porque não haverá... O Bolsonaro é político, o Bolsonaro conhece o Congresso. Ele sabe que algumas coisas não passarão. Então, por exemplo, ontem, né, quando ele já falou em Eletrobras, que não vai privatizar a Eletrobras, aí as ações caíram da Eletrobras. Então, eu não acho... Ele não pode fazer esse tipo de coisa também, ele não pode ficar disparando isso daí de maneira... dinheiro para o país. Tem um aspecto eleitoral também, né? Porque você tem ali do outro lado os caras apostando numa série de mentiras, né? Que vai acabar com o 13º, que vai acabar com isso e aquilo, que vai privatizar o patrimônio público. Isso ainda tem um apelo, né? Os brasileiros precisam entender, eles precisam ser ensinados, eles precisam alguém que mostre qual seria o benefício para o Brasil de vender tudo isso. É difícil, entendeu? Então, eu entendo, eu dou um desconto para essas falas dele, porque ele está tentando não afugentar os eleitores dele, até porque também não está claro mesmo para ele se ele vai fazer isso ou não vai fazer isso. Eu acho que ele não vai fazer. Né? Isso é sinal da candidatura dele. Esse é um sinal de improvisação da candidatura dele. Vai ter de ser sanado, o cara vai sentar ali. Agora, também é o seguinte... Vai ter que decidir do dia a dia. O que é do dia a dia. Quer dizer, se ele conseguir fazer, sei lá, 20% ou 30% do que pretende, né, o Guedes,
olha, já vai ser um salto enorme. Não, a questão é que a gente vem falando há anos, Cáspita, que tinha que fazer terra arrasada em torno dessa camarilha que ocupou o poder por esses anos todos e recomeçar, de alguma maneira recomeçar. O país precisa se reconstruir, os eleitores sabem disso, os eleitores querem isso, manifestaram esse desejo de maneira muito, muito clara. Foi, em muitos casos, surpreendente, a gente não esperava um resultado tão veemente, né? Em alguns casos, pelo menos. Dilma Rousseff, a gente já falava, putz, os mineiros vão mandar aquela mulher para o Senado. Parecia que impossível de se derrotar. Mas é curioso, né? Porque a gente... Com 12%, 11%. A gente recebia esses filmes, né, de campanha que mostrava Dilma falando para ninguém em Minas Gerais. Aí faz lembrar o Oscar Wilde, né? Preciso acreditar nas aparências, né? E digamos um pouco também, né? Porque digamos que as pesquisas que mostravam Dilma Rousseff em primeiro lugar com 29% foram as mesmas pesquisas que mostravam o Zema com 4%, que mostravam o Fernando Pimentel disputando o primeiro lugar. O Haddad empate técnico com o Bolsonaro. Então, são as mesmas pesquisas que prejudicaram, por exemplo, os candidatos do Novo. João Almeida poderia ter participado dos debates de TV, porque ele teve muito mais votos. Exatamente. Aliás, isso é uma coisa que tem que ser revista, né? Acho eu. Estou aqui para administrar TV dos outros, mas se as pesquisas erram tanto, elas não podem servir como nota de corte, digamos assim, para participação em debate eleitoral. Eu não sei como fazer também. Não dá para pular 16, 19 caras, né? Já basta um Cabo Daciolo. Mas, de fato, a candidatura do Amoedo, a gente pode dizer que foi prejudicada, sim, pelas pesquisas eleitorais. Né? E teria sido saudável ter outra voz ali. Não teria mudado radicalmente o resultado eleitoral, porque ele é um candidato fraco. Não, não teria mudado, mas sabe, a passar a visão dele, o sujeito que está tentando construir um partido e tudo mais, bom, é importante. O Zema participou de um debate. Para informação, né? E você viu o que aconteceu, né? Você viu o que aconteceu. O Rogério Schecker em São Paulo também teve muito mais votos do que as pesquisas mostravam. O Schecker sempre com 1%, etc. O cara teve 4%. Ele podia estar lá também debatendo, podia se apresentar, podia se oferecer como contraponto. Mas você tem razão, isso daí vai ter de ser estudado. De qualquer maneira, a TV não significa mais nada. Não, olha, isso é um ponto importante. Você vê o Haddad agora, ele está histérico, né? Porque quer debater com o Bolsonaro, como se o desempenho do Haddad nos debates tivesse sido fantástico. Uma multidão para o lado dele. O cara é péssimo. O cara é péssimo em entrevista, o cara é péssimo em debate, o cara é péssimo em discurso, mas só restou isso a ele. Né? E, Haddad, tem estudos aí sobre manifestação de mentira, e uma delas é quando o sujeito pisca muito, viu? Sabia, né, Diogo? Quando o sujeito pisca muito, precisa alguém treinar ele para piscar menos, porque isso parece que é mentira, tudo que você está falando, viu? Não pode piscar, não. Eu vi a reprise das entrevistas ao Jornal Nacional, por exemplo. Ele perdeu o sorteio, então ele teve que fazer a primeira intervenção e, embora fosse de manhã aqui, eu quase dormi, babando em cima do computador. Aí chegou o Bolsonaro e me deu uma acordada. Embora ele não tivesse dito nada, ele acorda as pessoas. O outro não. O pisca-pisca faz adormecer, né? Bom, mas são todas considerações em cima de um resultado bastante entusiasmante, porque correspondeu às nossas melhores expectativas em relação à renovação, mudança, todos esses números aí, 50% das cadeiras da Câmara foram renovadas, 85% do Senado, derrotas de governadores estavam se arrastando há séculos,
40 investigados da Lava Jato que foram chutados do poder e que podem terminar na cadeia como Marconi Perillo. A gente não está tratando apenas da disputa presidencial, em todas as esferas a gente teve resultados. E as repercussões disso nos futuros julgamentos da Lava Jato e operações similares contra corruptos nos tribunais superiores vai ser boa. Porque E esse é um fato importantíssimo. Relevante, sabe? Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil soltar, viu? Olha, o Ricardo Lewandowski agora, por exemplo, atropelou toda a legislação que foi decidida pelo STF e decidiu que o garotinho não pode ser preso até a condenação definitiva. O Bolsonaro se comprometeu a apresentar no Congresso Nacional, ele vai ter que fazer isso, ele será cobrado por nós, pelo menos por nós, em relação a isso. Ele disse que ia apresentar um projeto de lei, ou que o Congresso apresentaria, a bancada dele, para antecipar a pena, quer dizer, de permitir o cumprimento de pena, o encarceramento dos criminosos condenados em segunda instância. Assim resolve. Já há projeto. Lógico, entendeu? Cássio Cunha Lima, que não foi reeleito, mas enfim, o projeto está lá. Então, assim, eu tendo a crer que esse projeto será aprovado. E daí você tira da mão do Lewandowski. Sancionado. Aí você tira da mão do Lewandowski. Aí o legislativo faz o papel que tem que fazer. Claro. Né? Que é legislar. Porque aí o juiz tem que obedecer à legislação, porque o juiz lá está para julgar. Aquilo que a gente aprendia na escola, né? O legislativo faz as leis, né? E o judiciário julga segundo as leis. Né? O Bolsonaro, neste momento, tem esse papel de poder trazer para cá, né, a discussão e impedir esse tipo de manobra, porque o eleitor já fez isso. Quando ele chutou a Dilma Rousseff, por exemplo, não foi só o Lewandowski que chutou em relação à decisão dele de não caçar os direitos políticos da Dilma. O Gilmar Mendes também gavetou o pedido de cassação aliás, de provas da Odebrecht. Salvou. Aliás, o Bolsonaro deveria mandar chocolatinho para o Gilmar Mendes, para o Ricardo Lewandowski, mesmo. Deram eleição para ele, lógico. Ajudaram. Imagina, era uma piada, né? É uma piada. Veja, ninguém aqui é contra o Estado de Direito, ninguém é a favor de arbitrariedade. Não, a gente é a favor do Estado de Direito. Pois é, a gente é a favor do Estado de Direito. Não dá, né? Não dá. Soltar toda aquela escumalha, né? Que afundou o Rio de Janeiro, a escumalha que estava em operação no Paraná, em Goiás. Que isso, né? O eleitor não é bobo, o eleitor fica indignado. Né? É lógico. Aí vê o que os caras do Ministério Público estão fazendo a coisa direita, e os juízes de primeira instância e de segunda instância estão fazendo a coisa direita, serem detonados, vilipendiados, né? Zombados. Né? Foram punidos diversos desses que, não só dos investigados, mas desses que zombavam também. Zombavam. Como a Dida Mus, como o Roberto Requião, essa gente nada, que se aposentou, nunca mais vai ter uma chance de se reeleger, tá fora. Chega, show, acabou. É isso. Bom, ótimo. Vamos lá. Quando é que sai a próxima pesquisa da Cruzoé, a propósito? Então, a próxima pesquisa da Cruzoé sai na quarta-feira. Serão feitas 2 pesquisas, com live também, né? Na quarta-feira da semana que vem, o horário ainda está sendo definido, todos serão avisados, os interessados. E na outra sexta-feira, que antecede a votação do segundo turno. Perfeito. Né? Dia 26. Pena que os outros institutos de pesquisa se emendaram. Aparentemente, o Datafolha se emendou, XP, que até a semana passada dava 4 pontos de vantagem para o Haddad no segundo turno, deu agora 18 pontos para o Bolsonaro, 59 a 41. Quer dizer,
É um choque, digamos assim. Os brasileiros são mais volúveis do que até eu imaginava, né? Pois é, os brasileiros que mantiveram a mesma opinião do começo da eleição, eu escrevi na Cruzoé sobre isso, e nada mudou. Do começo da eleição, embora todo mundo dissesse, não, tudo muda, tudo muda. Os últimos 15 dias, olha, muda tudo, mudou nada. Quem estava em primeiro continua em primeiro, está em segundo continua em segundo, terceiro, quarto. Não, a história mostra que quem ganha, quer dizer, o retrospecto, né? Quem ganha no primeiro leva no segundo. E quem ganha em É que sabe o que é, Diogo, sabe o que é? Nesse momento, tudo bem, a eleição em segundo turno é outra eleição. De fato, é mesmo. Quando chegam parelhos, né? Quando chegam, quando chegam parelhos, tudo pode acontecer, o eleitor pode mudar de ideia, o brasileiro de fato é volúvel, tal. Mas é que é uma eleição muito peculiar, né? Porque aqui do lado tem um presidiário, né? E ficou claro pelo primeiro turno e pela própria estratégia, se é que a gente pode chamar assim essa pataquada que o PT está fazendo agora de estratégia, que a rejeição ao Lula é espantosa. Ele não imaginava. É espantosa. Esse é o aspecto mais cômico. E você pode dizer que a eleição em segundo turno pode ter alguma surpresa se o terceiro colocado tem 20, se o Ciro tiver 26 pontos, 26% dos votos válidos, aí o Ciro eu fiz a conta. De acordo. Eu fiz a conta para o Bolsonaro vencer a eleição, logo no primeiro, quando saiu o resultado, ele só precisava de um Cabo Daciolo e de um João Amoedo. E não perder nenhum voto, né? Mas como o voto do Bolsonaro estava absolutamente consolidado, quase 90%, segundo o Instituto Paraná, não iria mudar de voto, que o voto era definitivo, quer dizer... E de fato. E de fato. Então, assim... não precisava mais do que isso, né? Mas só o Datafolha e Bota achavam que não, né? Como previam os caras lá da campanha do Bolsonaro, havia 5% de voto envergonhado, só isso. O voto envergonhado contou muito. Eles contavam com isso, eles contavam 5%. Conversei com o cara, ele falou, a gente conta com 5% de voto enrustido. Na nossa pesquisa, ele tinha 41%, ele acabou com 46%. Olha, eu me lembro que eu conversei com gente boa de pesquisa e perguntei, lá antes ainda, nas primeiras pesquisas, eu falei, quanto vocês acham que tem de voto envergonhado no Bolsonaro? E eu me lembro, eu falei aqui na reunião de pauta, eu acho que eu cheguei a escrever no Antagonista. Eles calculavam entre 10% e 30% de voto envergonhado no Bolsonaro lá em março, abril, por aí. E acabou se confirmando, porque ele tinha, na época, alguma coisa em torno de 15, 18, entre 15 e 20, né? E os 5%, era isso aí. Eu também publiquei no site, o cara me disse 3 dias antes das eleições, que é o que ele calculou, deu certinho. Então, porque ainda havia, né, uma pressão familiar, uma pressão nos locais de trabalho, tal, que era... Porque, olha, na boa, né? Tudo bem, o Bolsonaro falou um monte de besteira, ele tem que segurar essa gente mais truculenta aí dele, a cauda longa lá no final, esse pessoal, né? Mesmo os aloprados, assim como havia os aloprados do PT, há os aloprados também do lado do Bolsonaro. Mas que eu até perdi aqui o fio da meada, que a gente está falando. Do voto envergonhado. Do voto envergonhado, né? Esse voto envergonhado não sumiu, né? Até porque as pessoas ficam mais livres, né? Diante da votação extraordinária que ele já obteve, né? No primeiro turno. E o Bolsonaro cresceu, ele não é mais o cara dos 15% de franja extremista, ele representa não só metade da população, ele representa gente que pensa de maneira diferente dele, e ele tem que ser capaz de exatamente governar. Não são isso de achar que quem vota no Bolsonaro é bolsonarista é um grande engano, claro, né? Porque não viu outra opção e acha que está dando um voto
literalmente um voto de confiança. Claro, e ele vai ter que ser capaz de reconquistar esse voto no governo todos os dias, governando para todos e de maneira não brucutu. Agora, vai ser divertido, né? Vai ser divertido, porque tem vai ser pelo Twitter, né? Evidentemente, vai usar muito o Twitter. Então vai ser tudo muito diferente, vai ser engraçado. É bom, democracia é ótimo. Você troca de palhaço, você troca de bandido, você troca de situações, né? Mas é tudo que os brasileiros queriam, tudo que eles queriam em 2016, e eles empicharam a Dilma Rousseff, sem se preocupar com o sucessor. Porque naquela época também, a gente topava qualquer um, tanto que nós topamos o Michel Temer. Claro, não foi escolhido claro. Pessoas que estavam nas ruas. Era o cara que estava lá. Assim como o Jorge escolhido é o cara que está ali. Escolhido pelo PT, né? Escolhido pelo PT, sem contar isso. Mas, de qualquer maneira, a gente topava qualquer um para tirar essa corda do poder. De fato, ele assumiu o poder. Fez um monte de coisas boas também na economia. Devo dizer que ele impediu a bancarrota do país. E acho que a gente também fez a gente equilibrou a nossa cobertura bastante bem. Falando do lado, ele fez coisas direitinho na economia e da bandalha que nós denunciamos no nosso site. Foi o outro lado pelo qual ele deveria ter renunciado, obviamente. Bom, chega. Muito papo furado. Abração. É isso. Tchau. Tchau. Abração. Tchau.